Mal. Primeiro jogo foi 3-0 para o Palmeiras, fora de casa. Agora decide no Allianz, diante do Cerro Porteño. Maurício Ferreira está com a gente, tem mais informações. A gente quer saber, né? A pergunta é essa: dá para mesclar? Dá. Será que ele vai fazer isso? Não sei. Tem Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. É Fortaleza, né? Pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. E semana que vem tem Copa do Brasil. A gente nem tá falando muito de classificação porque ela é dada praticamente. A gente pode cravar, mas é certa, vai, Mal. Você tá falando o quê? Na Copa do Brasil, a classificação? Não, no campeonato, na Copa Libertadores. Okay. Calma. Okay. Copa do Brasil é só semana que vem. Eu nem tô pensando nisso ainda. Amanhã tem Morumbi, sei, tal. Sei, acredito. Mal, tudo bem com você? Tudo bem, Rê? Um abraço a você, ao Maurício, meu xará, todo mundo que acompanha o Pan Esportes. Pois é, a situação do Palmeiras bem tranquila nessas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na semana passada, em Assunção, bateu o Cerro Porteño por 3-0. Ou seja, o Palmeiras pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim avança às quartas de final. E uma situação bem tranquila, porque o Palmeiras, desde a inauguração do Allianz Parque em 2014, nunca foi derrotado por uma diferença de 3 gols, que é o que o Cerro Porteño precisa, pelo menos para levar essa disputa para os pênaltis. Então o técnico Abel Ferreira certamente fará mudanças nesse time titular do Palmeiras, com a volta do Marcos Rocha, que foi preservado no fim de semana, na derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas o Gabriel Veron, que provavelmente seria o titular no ataque pelo lado esquerdo, sofreu um corte no pé direito, está fora do confronto, então o técnico Abel Ferreira não vai poder contar com esse jogador, que certamente seria utilizado no jogo de logo mais às 7h15 da noite no Allianz Parque, e com casa cheia, mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente, para apoiar justamente o Palmeiras nesse momento de oscilação. Marcos Rocha ontem, naquele material que o clube divulga antes da partida, na véspera de algum confronto, ele falou justamente sobre esse momento do Palmeiras, porque apesar dessa vitória por 3-0 na semana passada no Paraguai, o time já não vence há 2 rodadas no Campeonato Brasileiro, o empate fora de casa com o Avaí e a derrota no fim de semana para o Atlético Paranaense no Allianz, e além disso tem a derrota para o São Paulo também no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, claro que é um momento de oscilação, mas o Palmeiras está muito próximo já de garantir a sua classificação às quartas de final da Libertadores e se tornar a primeira equipe brasileira a chegar a essa fase da competição por 5 temporadas consecutivas. Então, 2018, 2019, 2020 e 2021, Palmeiras, então, muito próximo de confirmar essa classificação. Se a gente, num exercício aqui, pudesse pensar numa escalação do Palmeiras para o jogo de logo mais, com o Everton no gol, o Rocha, como foi preservado no fim de semana, pode ser que comece a partida, com o Gustavo Gomes hoje formando a dupla de zaga ao lado do Luan e o Piquerez no lado esquerdo. O Jorge, recuperado da Covid-19, volta a ser opção para o técnico Abel Ferreira. Meio campo com Gabriel Menino e o Danilo, com o Gustavo Scarpa atuando na vaga do Veiga, dando mais um descanso ao camisa número 23, com o Dudu aberto na direita, o Wesley aproveitando uma vaga no lado esquerdo do ataque, e lá na frente com o Rafael Navarro, com a possibilidade também do Rony descansar hoje diante do Cerro Porteño. Partida no Allianz Parque às 7h15 da noite. Palmeiras está muito próximo mesmo de confirmar essa classificação e reeditar aquela semifinal, só que agora nas quartas, contra o Atlético Mineiro da temporada passada. Xará, de que maneira essa derrota para o Atlético Paranaense gerou algum tipo de reflexão, algum tipo de correção por parte do Abel e da comissão técnica, ou o resultado não teve maiores consequências, porque o Palmeiras, afinal de contas, criou bastante, mas perdeu dentro de casa, né? Isso gerou algum tipo, olha, falamos aqui, precisamos melhorar nisso ou naquilo, ou águas passadas? A análise foi totalmente voltada, Xará, às finalizações do Palmeiras. Foram 35, apesar dessa derrota por 2-0 para o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Então, Abel Ferreira foi muito enfático na entrevista coletiva após esse revés no Allianz Parque. O Palmeiras não mereceu a derrota pela quantidade de finalizações. Claro que peca no momento de colocar essa bola para dentro do gol. E é uma reclamação que também vive momentos de altos e baixos com a torcida, porque o Rony
é o maior artilheiro do Palmeiras na história da Copa Libertadores da América, mas ao mesmo tempo, em alguns momentos, acaba pecando nessa finalização. E em jogos como esse do último fim de semana, que o Palmeiras poderia ter conquistado mais 3 pontos nessa briga também pelo título do Campeonato Brasileiro da temporada, acaba ficando abaixo daquilo que o torcedor espera. Mas internamente essa derrota para o Atlético Paranaense não abalou o Palmeiras, justamente pela exibição que o time teve. Claro que há a ciência de que o time pecou, que falhou nas finalizações, mas pelo que apresentou, isso não afeta tanto a sequência do Palmeiras agora no restante da temporada. Maurício Ferreira, muito boa tarde para você, obrigado. Ele que trouxe as informações do Palmeiras, que enfrenta o Cerro Porteño hoje no Allianz Parque. Jogo tranquilo, ganha de 3-0 lá. Vai fazer um resultado, vai ter oportunidade de poupar seus jogadores também e garantir essa classificação para as quartas. Para manter ali, né, a liderança do Campeonato Brasileiro, e já tem adversário na próxima fase da competição, que é o Atlético Mineiro, mais um brasileiro garantido. Bom, intervalo rapidinho, mal daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Até já!